Hoje eu tenho uma palavra muito simples para compartilhar. A gente vem de semanas intensas como igreja, você que tem nos acompanhado de casa, vocês que têm nos acompanhado daqui. A gente tem vindo de meses intensos, a gente tem falado muita coisa, né? Muita coisa, águas agitadas, como a gente sempre fala. Hoje eu quero pegar leve com vocês, mas ao mesmo tempo não ser simplista, como a gente sempre fala, né? A palavra de Deus ela é simples, mas ela nunca é simplista, né? Deus que está na brisa é um Deus que continua sendo certeiro, continua sendo pontual. Então, apesar de ser simples o que eu vou falar hoje, eu peço a atenção de vocês, eu peço que vocês fiquem ligados no Espírito, ligados no Senhor, não ligados em mim, né? Ligados no alto, né? O nosso socorro sempre vem do alto. O Senhor Jesus ele tem me atravessado com isso, sabe? O nosso socorro vem do alto. Eu quero que você repita comigo: nosso socorro, isso, vem do alto. Isso, muitas vezes a gente acha que o nosso socorro vem do lado, né? O nosso auxílio muitas vezes vem do lado, mas o nosso socorro vem do alto. E quando a gente perde olhos do alto, a gente perde esperança. Quando a gente espera do próximo o que a gente só pode esperar do alto, a gente se frustra, a gente cai em orfandade, porque o nosso irmão nunca pode nos suprir o que só o Pai pode suprir. Então, por mais que nós tenhamos 1000 irmãos, se nós perdemos a realidade do Pai, nós somos 1000 órfãos. Quem está aqui comigo? Por maior que seja uma casa, se ela perde a figura paterna, ela é uma casa de órfãos. Uma casa, ela não é uma casa paternal pelo tamanho dela. Uma casa é uma casa paternal se o pai está na casa. O que torna a casa paternal é a realidade do pai e nunca a quantidade de irmãos. Quem está comigo? Por mais que nós tenhamos amor fraternal, por mais que nós tenhamos entranháveis afetos, se nós perdemos o cerne do pai, se nós perdemos socorro do alto, nós perdemos tudo. Então nós teremos entranháveis afetos em orfandade. Quem está aqui comigo? Eu quero falar um pouquinho hoje, se eu pudesse dar o nome para o que eu vou falar hoje, eu diria bem simples: Deus é Pai. Eu quero falar um pouco sobre a paternidade de Deus. Sabe, há uns 15 anos atrás, o Senhor Jesus ele começou a fazer na igreja brasileira, na nação, o Senhor começou a derramar revelação sobre paternidade, né? Se você é um pouquinho antigo na igreja, você sabe do que eu estou falando. Toda a conferência era sobre paternidade, toda a conferência era sobre a realidade paterna de Deus. Então logo depois veio as conferências sobre identidade, né? Eu tenho a marca de Cristo. Então Deus fez paternidade, Deus fez identidade, e a gente pode falar que nesse tempo, nesse século, nessa dispensação, Deus tem falado muito sobre movimento de igreja e como nós conciliamos paternidade de Deus com a identidade do corpo e como funcionar isso dentro de um contexto de igreja. Então a gente pode falar de família espiritual, a gente pode falar de paternidade espiritual, a gente pode falar de carral, a gente pode falar de membresia, de discipulado. Por quê? Porque Deus ele derramou uma dispensação sobre paternidade e Deus derramou uma dispensação sobre identidade. Então nós estamos aqui construindo igreja debaixo de duas dispensações, porque Deus constrói de glória em glória. Quem está comigo? Quem está comigo aqui? Mas eu quero me lembrar um pouquinho, eu quero falar coisas que Deus nos ensinou há 6 anos atrás como Igreja One, coisas que Deus nos ensinou há um tempo atrás sobre a realidade paterna de Deus. Porque ao longo da caminhada, meus irmãos, a gente tem que se lembrar de onde Deus nos tirou. Quem está aqui comigo? Sabe, por mais velho que você seja na caminhada, por mais antigo que você seja na caminhada, uma hora você vai ter que se lembrar do que Deus fez em você. Porque se a gente se esquece, a gente acaba caindo em uma soberba, a gente acaba caindo em uma rotina ministerial. E eu não falo de rotina ministerial eclesiástica apenas, mas ministério como serviço mesmo. Então a gente acaba fazendo o que a gente tem que fazer, e a gente só faz o que a gente tem que fazer, se esquecendo do porquê a gente tem que fazer, né? Essa semana eu estava passando um tempo com o Senhor, e eu comecei a me lembrar, há uns 8 anos atrás, eu estava no meu quarto, eu era solteiro ainda. Eu estava no meu quarto e eu estava um pouco cansado, sabe, sendo bem sincero aqui, eu estava um pouco cansado da minha vida de afazeres sem propósito. Eu estava muito cansado de fazer as coisas de Deus
sem ser para Deus. Eu estava cansado de ir na igreja só por ir. Eu estava cansado de tocar no louvor só por tocar. Eu estava cansado de, sei lá, fazer tudo que a gente faz como igreja só por fazer. E eu lembro que eu sentei no meu quarto, eu peguei meu violão, eu comecei a ler Cantares 5, e eu comecei a cantar Cantares 5, uma música que a gente sempre canta aqui, sobre o Senhor nos acordar de nossas obras, né? O Senhor ali em Cantares 5, ele chega na casa daquela mulher, da Sulamita, e ele coloca as mãos na fechadura, uma mão cheia de unção, cheia de mirra, e aquela noiva, ela está tão limpa, ela está tão adornada, ela já está tão ocupada com a sua santificação, que ela não abre para o Senhor. E muitas vezes a gente é como essa noiva, a gente já, não Deus, eu já passei pela dispensação da paternidade, eu já passei pela dispensação da identidade, eu estou em outra dispensação, eu já estou bem limpa, eu já estou imaculada, eu já até lavei os meus pés. É isso que a noiva de Cantares 5, ele está falando ali para o Senhor, eu estou limpa. A noiva de Cantares 5, ela não recusa o Senhor porque ela está suja, ela recusa porque ela está limpa. E muitas vezes a gente recusa o que Deus quer fazer novamente em nós, não porque nós estamos sujos, mas porque nós estamos muito bem nas nossas obras. Porque nós estamos nos limpando com as nossas mãos e não com o socorro que vem do alto. Quem está aqui comigo? E sabe, meus irmãos, por mais habilidosos que nossas mãos possam ser, há um espaço em nós que somente o socorro do alto pode fazer. Então você vai sempre estar quase ok. Você sempre vai estar quase feliz. Você sempre vai estar quase satisfeito. Porque você é quase bom. Quem está aqui comigo? Meus irmãos, a plenitude, o processo da santificação, o processo da salvação, a plenitude que nós encontramos no Senhor, em nós só encontraremos na parúzia do Senhor. Em nós só encontraremos na glorificação, quando nós encontrarmos o Senhor nos ares. Enquanto isso, nós não seremos plenos e Deus, sabe? A gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo. A gente precisa de socorro do alto sempre. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E sabe, meus irmãos, eu quero falar hoje, Dia dos Pais, eu quero falar sobre Deus sendo nosso Pai. Eu sei que isso é muito simples, eu sei que isso é muito base da fé. Mas, meus irmãos, eu estou convicto no Senhor que nós precisamos nos apegar nas bases da nossa fé. Sabe, meus irmãos, eu sempre falo isso aqui. Ninguém, quando está passeando lá em Copacabana e olha o Corcovado lá, ninguém tropeça andando no Corcovado, mas todo mundo tropeça naquelas pedrinhas portuguesas, sabe? Ninguém tropeça no Corcovado, a gente tropeça nas pedrinhas. E sabe, eu tenho visto pessoas tropeçando em pedrinhas nesse tempo. Eu tenho visto pessoas tropeçando em base. Elas sabem sim da 7ª trombeta de Apocalipse, elas até fizeram todos os cursos de Apocalipse, mas elas estão se esquecendo que Deus é Pai. Elas até sabem tudo sobre missão, mas elas esqueceram o pai da missão. Elas sabem tudo sobre eclesiologia, mas elas esqueceram a pedra de esquina. Elas sabem tudo sobre angiologia, mas se esqueceram sobre o Deus que eles adoram. Quem está aqui comigo? Talvez você não seja o mais expert em serafins e querubins, né? Mas eu só quero estar lá junto falando, santo, santo. Sabe, o Douglas Gonçalves, eu vi uma frase dele esses dias que ele fala assim, eu prefiro ser humilde do que saber definir humildade. Eu prefiro ser humilde do que saber definir humildade. Então eu quero sair um pouquinho das definições hoje e voltar um pouquinho para o cerne das coisas. Quem está aqui comigo? E sabe, meus irmãos, quando eu olho para o Senhor, uma coisa na paternidade de Deus que me chama muita atenção, é que Deus, ele sabia que o homem ia ser relacional. Deus, quando ele criou Adão, ele sabia que o homem ia se relacionar, é por isso que não é bom que o homem ande só, porque o homem é relacional como Deus é relacional. Então, dali vem Eva, a gente sabe muito bem da história, dali vem Caim e Abel, dali vem toda a humanidade, dali vem Noé, dali vem Abraão, Isaac e Jacó, e vem todo mundo até que chegou a nós.
E Deus sabia que nos nossos aspectos relacionais, nós teríamos uma figura que nós chamaríamos de pai. Quem está aqui comigo? Deus sabia que nós teríamos uma figura que nós chamaríamos de pai. E essa figura, Deus sabia que ia ser um apontamento para quem Ele é. E sabe, os nossos pais terrenos, a Nath falou aqui muito bem, eles são um apontamento, mas eles não são a definição. Então, graças a Deus nós temos pais, porque eles são o melhor apontamento que nós podemos ter para o nosso pai, para o nosso Abba, é uma paternidade terrena saudável.